Se você conhecer essas 12 palavras, olha, o seu inglês é realmente incrível. A gente vai testar aqui o nível do seu vocabulário em inglês e eu dividi o nosso teste em 4 níveis. O B1, que é o intermediário, logo depois do básico. B2, que é o Upper Intermediate, que é aquele intermediário quase chegando no avançado. O avançado e o proficiente, que é o nível mais difícil de todos, que muitas vezes até falantes nativos do idioma não dominam esse vocabulário, porque ele é um vocabulário de pessoas que leem bastante, que estudam bastante, então nem sempre são palavras do dia a dia. Nós vamos começar com 3 palavras do nível B1, então. Vamos começar com essa aqui. Você conhece o significado? Vamos ver alguns exemplos. It's a terrible story, although, surprisingly, upbeat. Although I do appreciate. Although I do. E a resposta aqui, although, significa embora. Ele é um marcador discursivo que mostra um certo contraste. Although it was raining, they decided to go for a walk in the park. Apesar de, ou embora, estivesse chovendo, eles decidiram caminhar no parque. He passed the exam, although he didn't study as much as he should have. Ele passou no exame, ele passou no teste, embora não tenha estudado tanto quanto deveria. Vai marcando quantas que você acerta antes dos exemplos. Segunda palavra é essa aqui. Você sabe o significado? Hunger, hunger, hunger. Já marca se sim ou não, mas agora vamos ver alguns exemplos. Like Hunger Games? Hunger can change everything you ever thought you knew about yourself. Hunger! Hunger for victory, hunger for honor, hunger for pride. Hunger significa fome. Fome. Então, hungry é com fome, é um adjetivo, e hunger é o substantivo fome. For example, the documentary highlighted the problem of hunger in many parts of the world. Hunger for success drove him to work long hours every day. Hunger for success. A fome pelo sucesso. Bora para a próxima. Reward. Reward. What does it mean? Let's see some examples. You will get your reward in heaven. Then you will have your reward. That's going to reward you for spending time together. Reward significa recompensa. Recompensa, reward. The company offered a generous reward to anyone who could provide information leading to the missing person's whereabouts. Então, a empresa ofereceu uma recompensa generosa, a generous reward. E outra palavra interessante aqui, whereabouts. Paradeiro, né? The whereabouts. O paradeiro de uma pessoa desaparecida. Let's see another example. She felt a great sense of reward after finishing the long-term project ahead of schedule. Então, ela sentiu uma grande sensação de recompensa. A great sense of reward. Reward. Esse foi o nível B1, que é o mais fácil de hoje. Vamos para o nível B2? Vamos aumentar um pouquinho aqui o nível de dificuldade? A próxima palavra, agora no nível B2, é essa aqui. Awkward. Awkward. Você sabe a tradução de awkward? Vamos ver alguns exemplos. Well, that is an awkward situation. Indeed. You don't think that will be awkward? Awkward. Awkward pode ter várias traduções. Pode ser constrangedor, pode ser desconfortável, pode ser esquisito. Tudo depende do contexto. Então, por exemplo, there was an awkward silence after she told the joke, as no one really understood it. Então, ficou um silêncio constrangedor depois que ela contou a piada, já que ninguém tinha entendido. I always feel awkward when I meet new people, especially in large groups. Eu sempre me sinto esquisito, desconfortável, constrangido quando eu conheço uma pessoa nova, especialmente em grandes grupos. Awkward. Próxima palavra, delightful. Delightful. Você sabe o significado de delightful? It's so delightful. So delightfully wicked. We're so delighted that you've come. Outra palavra que tem várias traduções, mas é um sentido positivo. Encantador, delicioso, gostoso no sentido de a delightful moment, um momento encantador entre as pessoas. Então, delightful vai depender do contexto, mas tem essa possível tradução. The weather was delightful during our picnic, with clear skies and a gentle breeze. O clima estava delicioso durante o nosso piquenique, com o céu limpo e uma brisa suave. The children found the storybook to be absolutely delightful, laughing at every funny part. Então, as crianças acharam
livro de histórias absolutamente encantador, ou algo nesse sentido, rindo de cada parte engraçada. Delightful. Próxima palavra é gather. Gather. What does it mean? I don't need to. I'm gathering information. Gather information. Well, that we're all gathered together. Gather é um verbo que tem o significado de se reunir, né? We're going to gather after the meeting. A gente vai se encontrar depois da reunião. Gather. We will gather at the park tomorrow for a family picnic. Então, nós vamos nos reunir no parque amanhã. We will gather at the park tomorrow. Mas não é só para pessoas, para encontro de pessoas. Pode ser de objetos também. Então, por exemplo, after the storm, the team gathered all the damaged equipment to assess the repairs needed. Depois da tempestade, a equipe reuniu, né? Gathered all the equipment together. All the damaged equipment. Todo o equipamento que estava danificado, né? So, gather. So far, so good? Quero saber se por enquanto já gabaritou o nível intermediário. Yes or no? Porque agora a gente vai para o nível C1, que é o nível avançado. Será que você vai continuar aqui acertando? Vamos lá. A primeira palavra é essa aqui. Casualty. O que significa casualty? Casualties? How many casualties? There's always casualties in war. Casualties. Então, essas são aquelas palavras que são um falso cognato, né? Que parece uma coisa, uma casualidade, mas que não significa isso. Ela tem outro sentido em inglês. Casualty significa, na verdade, vítima. Não tem nada a ver com o que ela parece, né? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. The accident on the highway resulted in only one casualty, thanks to quick emergency response. O acidente na rodovia resultou em apenas uma vítima. Only one casualty. In times of war, civilians often become unintended casualties of the conflict. Em tempos de guerra, civis frequentemente se tornam vítimas involuntárias do conflito. Casualty. Dançou nessa aqui ou já sabia? A próxima palavra é essa aqui. Evoke. Evoke. Evokes feelings. He evoked Lincoln. Some of it evoked an erotic nature. E aqui, quem tem um bom vocabulário no português, acerta no inglês, porque aqui é uma palavra que parece evocar e significa, de fato, evocar. Mas o que significa isso em português? Então, evocar é trazer alguma lembrança, é lembrar alguma coisa. Algo que chama uma lembrança ou uma memória. Por exemplo, the old photographs evoke memories of my childhood. Então, as fotos antigas evocam, trazem essa lembrança da minha infância. The artist's paintings evoke a sense of peace and nostalgia with their soft colors and gentle landscapes. Então, as pinturas do artista evocam uma sensação de paz e nostalgia com as cores suaves. Então, evoke, evocar. Bora para a próxima. Hazard. Hazard. Você já viu essa palavra alguma vez? O que ela significa? Bora ver em contexto. Occupational hazard. Special hazards? Unknown. Hazard diagnostic complete. Hazard significa perigo ou um risco, como nos exemplos que eu vou ler para você. So, wet floors can be a serious hazard, especially in busy areas like restaurants or shopping malls. A serious hazard. Os pisos molhados podem ser um sério perigo. Smoking near gas stations is a fire hazard and should always be avoided. Fumar perto de postos de gasolina é um risco de incêndio, a fire hazard, e deve ser evitado. Hazard. Palavra bem usada essa, viu? Mais uma de nível C1 avançado. Withdrawal. Withdrawal. Eu lembro quando eu aprendi essa palavra. Foi num curto período da minha vida em que eu trabalhei como tradutora de artigos científicos e eu me deparei com essa palavra, eu não sabia e aprendi naquela época, por isso que eu botei aqui pra vocês. O que significa withdrawal? I'd like to withdraw some money. You said you'd withdraw if it got too dangerous. Depende do contexto, a tradução também, mas vai significar uma retirada ou um saque. A gente pode usar isso no sentido de banco mesmo, fazer um saque. Então, por exemplo, I need to go to the bank to make a withdrawal and get some cash for the weekend. Eu preciso ir ao banco para fazer um saque e pegar dinheiro para o fim de semana. Então, viu como essa palavra é importante? Ela é útil para a vida, é um saque de banco, withdrawal. Claro que você poderia falar, por exemplo, to get some money, mas a palavra saque é withdrawal. Vamos ver outro exemplo. The sudden withdrawal of funds from the account caused a lot of confusion. Então, a retirada repentina dos fundos da conta causou muita confusão. Withdrawal
saque ou retirada. Encerramos aqui o C1, mas eu quero saber como é que você se saiu até agora, porque a gente tá indo pro C2, que é o nível mais difícil de todos, mais desafiador. Mas se você acertou aqui a maioria ou todas, o seu vocabulário já é excelente, fique tranquilo. Essas do nível C2 agora são aquelas de desafio mesmo, para saber se você tem um inglês espetacular, porque você já fez muitas leituras, você já tem muita experiência com a língua. Aqui fica como um desafio mesmo. Se você não souber, tudo bem, porque são palavras bem difíceis mesmo. Inscrutable. Inscrutable. O que significa inscrutable? You Japanese are so inscrutable. Charming, inscrutable actor through and through. Inscrutable pode significar algo enigmático, cheio de símbolos, que é difícil de decifrar. Por exemplo, his inscrutable expression made it difficult to understand whether he was happy or upset. His inscrutable, a sua expressão enigmática que eu não conseguia decifrar, tornou difícil a gente entender se ele estava feliz ou bolado, upset, né? Então, inscrutable. Outro exemplo. The ancient manuscript was filled with inscrutable symbols that no one could decipher. Então, o manuscrito antigo estava cheio de símbolos inscrutable, ininteligíveis, indecifráveis, enigmáticos, coisas que a gente não consegue entender. Tem esse sentido a palavra inscrutable. E bora para a última palavra de hoje, mas não saia daqui sem se tornar um membro do English in Brazil para receber o PDF da aula de hoje com todos os exemplos e também exercícios de vocabulário. E se inscreve aqui no English in Brazil também, porque tem aulas de inglês toda semana. Bora para a última. Tenacious. Tenacious. She's tenacious. Well, they can be tenacious when they want something. E de novo, tenacious é uma palavra que, se você for traduzir, ela significa tenaz. Então, se o seu vocabulário também não é muito amplo em português, você também não vai saber o que significa a palavra tenaz. Aliás, tenaz é uma marca famosa de cola escolar. Quem lembra, né? Eu usava muito cola tenaz. Vamos ver um exemplo e aí você vê se você entende tenaz em contexto. So, her tenacious attitude helped her overcome numerous challenges and achieve her goals. Sua atitude tenaz a ajudou a superar vários desafios e alcançar os seus objetivos. Tenaz, or tenacious, tem o sentido de ser perseverante, constante, de não desistir. Como nessa outra frase. The tenacious athlete refused to give up even when faced with extreme fatigue during the race. O atleta tenaz se recusou a desistir mesmo quando enfrentava extrema fadiga durante a corrida. Então, tenacious, tenaz, ela era muito perseverante, ela não desistia, por isso ela recusou parar mesmo muito cansada. E aí, qual foi o seu score? Se você acertou todas ou quase todas, sei lá, 9, 10, uau, just uau. O seu inglês é incrível. Você tem muito conhecimento de vocabulário, um vocabulário bem amplo. Se você acertou menos do que isso, parabéns por estar aqui testando seu inglês e aprendendo novas palavras. Agora você anota essas palavras para revisar e não esquecer depois. E continua aprendendo, because learning is a process. It's a long-term process. É um processo de longo prazo. Então, eu também tô aprendendo palavras novas todos os dias e é isso que faz o aprendizado ser tão gostoso. Agora que você testou o seu vocabulário, que tal testar o seu listening para ver se você entende um vídeo 100% em inglês? Vou deixar aqui esse vídeo e a gente se vê no próximo. See you!